Então, boa noite a todos, né? Boa noite a todas. Deixa eu ver se tem alguma menina aqui. Não, não chegou ainda. Então, boa noite, gente. Espero que vocês estejam bem, todo mundo com saúde, na paz, tranquilidade. E vamos dar continuidade ao nosso conteúdo aqui, tá? Deixa eu abrir aqui a minha tela. Aqui a Unify. Deixa eu dar uma olhada aqui. Bom. Ok. Deixa eu colocar no cantinho aqui para não atrapalhar a gente. Bom, então ontem, né, pessoal, a gente estava falando sobre a inércia durante o movimento, né? Então, se vocês se lembrarem, a gente estava comentando sobre o destendamento, né? Ou seja, a relação que tem de deformação dos elementos durante o momento em que ele começa a se movimentar, tá? Então, eu tenho, por exemplo, se eu pegar uma carga, né, amarrada, puxá-la para cima, então o que, que acontece? Quando ela está parada, a partir daquele momento que ele vai levantar a carga instantaneamente, há uma deformação no sistema todo, não só no cabo, tá? Mas em toda a estrutura. Tanto é que existe a plombagem, né? Ela acaba, vou usar um termo assim não muito técnico, ela acaba deslocando ou envergando, se vocês preferirem pensar dessa forma, tá? E os cabos, eles sofrem uma deformação. Essa deformação na subida, ela é um pouco maior do que na descida, porque na descida, quando você está descendo o objeto, você consegue dar uma reduzida de velocidade quando você chega próximo do seu objetivo, tá? Então, a deformação ela é menor, tá? Muito bem. Aí, Professor, oi, eu só não entendi uma coisa desse gráfico aí. pois não, Por exemplo, quando você está descendo sei lá, uma peça, alguma coisa assim, né, por um cabo de aço. Aí certo? você tá na posição que está descendo ele, certo? Tipo assim, enquanto ele desce, a tensão é maior do que se tivesse parado? Não, 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 não. Eu vou fazer um desenho na lousa aqui para poder exemplificar, tá? Eu acho que fica melhor, quer ver? Só um minutinho, deixa eu abrir minha câmera aqui. Epa, tá torta. Eu bati a cabeça nela ontem e aí desalinha tudo aqui. Deixa eu pegar um negócio para apagar lá. Peraí. Sua pergunta é bem interessante. Eu gostei da pergunta porque a sua visão é que você está imaginando que o cabo ele fique mais esticado quando ele está parado, né? Pelo menos foi isso que eu entendi, tá? Então, vamos imaginar a seguinte situação, tá? Vamos imaginar a seguinte situação. Olha só.
Esse é o meu tambor, né? Esse é o meu tambor. Então, pode ser um tambor de talha, pode ser um tambor de guindaste, pode ser um tambor de ponte rolante, pode ser um tambor que ele faça o quê? Içamento de carga ou deslocamento. Então, esse cabo, ele fica enrolado no tambor, né? Então, ele fica preso. Depois, o que ele faz? Ele vai fazendo voltas aqui no tambor, né? Vai fazendo voltas, porque ele precisa ser enrolado, tá? Aí, vamos pensar que esse cabo, ele está carregando uma caixa, né? Uma caixa. Uma caixa de, sei lá, vou colocar o número aqui de, só para a gente poder representar. 1 tonelada. Quando ele começa, esse daqui, se ele estiver parado, certo? Sem ele movimentar, significa que ele é estático. Estático. Então, o que acontece? O que acontece é o seguinte, se eu pegar aqui, ó, deformação, né? Deformação por tensão, vocês lembram desse gráfico aqui, né? O que acontece aqui, quando ele é estático, ele vai fazer o seguinte, ele vai deformar, mas se ele for estático, ele vai chegar no momento que ele vai ser o quê? Constante, porque ele não está em movimento mais. Então, essa situação aqui é uma situação estática. Então, notem o seguinte, perdão, né? Aqui ele aumenta a deformação. Na verdade, ele mantém, eu vou dizer que ele mantém a sua tensão, mas a deformação ele não mexe mais. Ele não altera. Aí o que acontece? A partir do momento que você coloca isso em movimento para descer ou subir, descer ou subir, então você provoca aqui uma velocidade, tá? Essa velocidade de deslocamento, ele vai descendo de certa forma que quando você parar de enrolar, então esse cabo aqui ele aumenta a sua deformação. Ou seja, vamos supor que ele faz o seguinte, aqui é estático. Aí, de repente, ele ficou estático nessa posição. Aí você começou a fazer movimento. Aí o que ele fez? Ele distendeu um pouquinho, porque ele começou a fazer movimento. Depois ele ficou estável novamente. Mas quando você parar, ele faz o quê? Ele deforma um pouco mais. Você entendeu ou não? Ou seja, quando ele está em movimento, então ele está nessa posição. Quando ele parar, ele puxa mais o cabo. Ele deforma mais o cabo. Aham. Por causa do peso, né? Exatamente, por causa do peso. Exatamente, por causa do peso. Então, o que acontece? Esse gráfico aqui, ó, na subida, o peso faz força, então ele tem que puxar, ele estica um pouquinho mais, ele deforma um pouco mais em função da carga, né? Mas depois ele estabiliza. Oi, perdão, pode falar. É tipo um secador de café, seria isso daí? Tipo aquele tamborzão lá que fica no secador de café, o café rodando lá dentro e tal. Ah, boa ideia. Ó, quando você está secando o café, ele está em movimento, certo? Se você parar bruscamente, o café que está lá dentro, ele não está em movimento ainda. Ele não fica alguns segundos se mexendo lá dentro. Fica. É exatamente isso. Quando esse objeto aqui está em movimento, porque ele está descendo, subindo, então quando você para bruscamente, a carga, a tensão, ela aumenta muito. Ela tem que segurar aquilo ali, porque senão ela arrebenta o cabo. Entendeu? Ah, entendi. É por isso que ele tem essa saída da curva aqui, ó. Então, ele tem essa saída aqui, que é a amplitude da curva em função da deformação. Depois ele estabiliza, tá vendo? Isso para subir. Depois, o que acontece? Ele começa a deformar de forma constante. Aqui seria a descida, né? Ele deforma de forma constante, mas quando você para, ele dá uma esticada de novo, ó. Aí, quando ele estica,
ele sai fora da curva até ele estabilizar de novo, tá vendo? É isso daí que acontece. Sim, sim. É exatamente isso. Mas a pergunta sua foi boa, a visão foi boa, porque deu um exemplo bacana para a gente poder falar. Então, o que acontece? Eu posso medir essa deformação aqui. E essa deformação aqui, ela é importante para a gente poder colocar nos nossos cálculos. Tá? De repente, você pode até fazer um TCC em cima disso daqui. É uma coisa legal. Porque, de repente, se você dimensionar um tambor de qualquer jeito, e esse tambor, ele não foi dimensionado de forma adequada, vocês imaginam o que vai acontecer com o tambor ou não? Ele vai ser esmagado pelo cabo. Vocês concordam que o cabo esmaga ele? É como se fosse uma latinha de refrigerante de alumínio. Quando ela está vazia, com a mão você consegue apertar ela, ela deforma. Tá? Então, o cabo de aço faria isso no tambor. Tá bom? Muito bem. Aí, eu tenho aqui, gente, dentro do nosso tambor, deixa eu ver se é essa parte aqui, grupos de mecanismos, ok? Classe de funcionamento, estado de solicitação, a gente já falou, grupo de mecanismos, ok? Então, olha só. Deixa eu fechar esse negócio aqui, que eu não estou usando, né? Não sei o que está aqui. Meu computador é lento, gente. Então, aqui, eu tenho uma tabelinha também, que a gente vai usar para a gente definir qual a velocidade, né, que o nosso equipamento tem que trabalhar, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui velocidade, né, a atingir em metros por segundo ou metros por minuto, tá? Então, o que acontece? Aqui é só uma relação. Se eu tiver com uma velocidade de 4 metros por segundo, então o equipamento de lenta e média velocidade, ele não se enquadra até que ele chegue a quanto? A 2 metros por segundo. E aí você vai ter um tempo de aceleração que é 9,1 segundos, né? Tempo de aceleração, e uma aceleração de 0,22 metros, né, por segundo ao quadrado. Tá? Já os equipamentos de média velocidade, eles abrangem mais. Então, por exemplo, se eu tiver uma velocidade de 4 metros por segundo, eu já começo com um tempo de aceleração de 8 segundos. Né? O que é esse tempo de aceleração? Esse tempo de aceleração ele demora 8 segundos para ele conseguir chegar a 4 metros por segundo constante, tá, gente? Que é justamente em função dessa deformação aqui. Se você colocar o objeto saindo do chão até ele pegar uma velocidade constante, ele tem um tempo de retardo, né? Que é que o mecanismo ele precisa reagir. O cabo ele precisa tensionar, né? Vamos usar esse termo. Ele precisa tensionar e deformar. Quando ele deformar o máximo que ele suporta, aí ele não tem para onde ir mais, aí a carga tem que ir com ele. Então, aí a carga, ela mantém uma aceleração constante, tá? E para equipamentos, então, de alta velocidade, notem que, para equipamentos de alta velocidade, ele abrange muito mais tempo, né? Ele começa com 6 e termina com 3, porque aí cai a velocidade que o equipamento seu atinge, né? Tá? Muito bem, vamos ver o que mais que eu vou precisar falar para vocês aqui. A gente vai falar um pouquinho de aerodinâmica, tá? Mas isso daqui é mais para grua. Todo mundo sabe que é uma grua, né? Grua é aquele equipamento que eles colocam próximo aí de construção civil e ela fica fazendo, e ela tem uma treliça assim, né? Que ela faz um movimento para poder alimentar as operações em cima do prédio, por exemplo, tá? Então essas gruas, principalmente gruas,
dependendo da velocidade, você tem que parar a operação. Por quê? O que acontece? A pressão aerodinâmica, que é o vento na lateral da grua, ele provoca um deslocamento. Quando ele provoca deslocamento, ele só não tomba, porque embaixo ele está preso em sapatas, né? Que essas sapatas elas ficam presas sobre uma placa de concreto, com parafuso segurando toda a estrutura. Então, se ele não tiver essa placa, a grua ela tomba. Mas não é só a grua, não. Tem o guindaste também. Ele pode ocorrer tombamento, tá? Então, a maior resistência mecânica tem que ser o quê? Na base desses equipamentos, porque senão ele acaba tombando. E aí tem algumas recomendações aqui de velocidade, né? Que são sugeridas para esse tipo de equipamento. Então, por exemplo, eu tenho aqui de 0 até 20 metros de altura, recomenda-se que o vento máximo permitido, né, no equipamento seja de 36 metros por segundo. Por isso que, por exemplo, o equipamento, quando ele tem uma certa altura, que ele realiza trabalho, né, principalmente em construção civil, ele tem lá um anemômetro que ele fica medindo a velocidade do deslocamento da massa de ar, que é o vento. Então, o que acontece? Se essa velocidade aumentar numa velocidade superior à permitida, ele dá um aviso sonoro ou ele desliga o equipamento. Desligar não, porque senão ele vai ficar parado com uma carga no meio do caminho, né? Mas, normalmente, ele dá um aviso sonoro para o operador avisando, ó, o vento está muito alto, tem que parar a operação, tá? Eu já vi muito isso, porque eu assisto muito documentário, eu acho muito bacana e pertinente. Lá em Dubai, eles fizeram aquelas megas construções, né? Então, por exemplo, tem lá aquele edifício lá que é o mais alto do mundo, com 600 e poucos metros de altura, tá? E isso daí, as gruas, elas foram subindo junto com a construção. Então, a grua não ficou no chão. Ela, conforme eles foram subindo andar por andar, a grua foi junto. Aí, o que acontece? Uma coisa é você estar próximo do solo. Quando você está a 600 metros de altura, o vento lá é muito alto. Então, a intensidade procura o quê? Vai fazer um balanço desses equipamentos de movimentação. Então, pode ser que aconteça de cair ou quebrar, né? Tá? Então, de 20 a 200 metros, a recomendação que seja de 42 e mais de 100 metros, 42 metros por segundo, que dá em torno aí de 165 quilômetros por hora. É bastante vento, hein, gente? Ô, professor, Oi? mas isso aí tem relação também com o tamanho da estrutura que é feita a grua? Então, essa pergunta é boa. Normalmente, as gruas, deixa eu ver se eu tenho uma aqui. Deixa eu abrir uma aqui, ó. Grua. Imagem. Ontem eu fui abrir um negócio aqui, e por fim abrir o Mercado Livre, né? Sacanagem isso, hein? Ó, observem as gruas para vocês verem. As gruas, elas são o quê? Normalmente, elas têm as mesmas características, né? Ou seja, elas são todas feitas de elementos que são utilizados como treliços. Então, as treliças, elas são elementos vazados. Então, a corrente de ar aqui, ela passa por meio da treliça. Então, o que acontece? Não tem uma distinção de uma grua de outra grua, porque normalmente elas são feitas na mesma configuração de estrutura, né? É uma estrutura em forma de treliça. Então, a única coisa que muda é a altura mesmo, tá? A altura, sim, é importante, porque aí é a captação de ar, de vento, né? Ó, outra coisa interessante, essa daqui acho que tá boa também, ó. Ó, observe para vocês verem. Prédio mais alto.
em Dubai. Vamos ver se ele aparece aqui. Ah, legal, apareceu. É um arranha-céu isso daqui, né? Eu queria ver se ele... Ah, isso aqui não tem nada a ver, né? Sendo a mais alto do mundo. Eu acho que não é lá em Dubai, né? Não é. Mas esse exemplo aqui é uma coisa bacana, ó. Notem que a grua, ela não está no piso mais. Ela está o quê? Subindo junto com a construção. Não é o fogo que pode olhar a grua, hein, gente? Então, olha só. A grua está subindo junto com a construção. Eles vão o quê? Remontando, subindo andar por andar. Olha que coisa bacana isso, né? E quanto mais alto, lógico, mais lento, né? Eu queria mostrar a construção dele aqui, mas não vai ter. Vou ter que digitar de outra forma. Andares em quilômetros, não. Mas tudo bem, deixa para lá. Olha só que coisa interessante, pessoal. Por que nós temos que seguir a recomendação de acordo com a norma NBR? Porque, por exemplo, se você tem... Eu vou até... Epa, parei de coisar aqui, né? Não era isso que eu queria anotar. Anotar, anotar é escrever, né? É. Ó, se você tem um vento, né? Um vento, ele está no mesmo sentido, tá? Da construção, então ele vai passar por aqui e vai embora. Só que aí o que acontece? Como a grua ela precisa de um contrapeso, né? Mas isso é guindaste também, viu? Não é só grua, não. É qualquer tipo de equipamento de movimentação. Como ele precisa de um contrapeso, então se eu tiver um vento e esse vento ele venha perpendicular, né, ao contrapeso, o que ele vai fazer aqui? Ele vai tentar girar a grua. Ele vai girar a grua. Mas se a grua não girar, sabe o que ele vai fazer? Ele vai torcer essa ferragem aqui e a grua vai cair. Tá? Porque uma coisa, essa estrutura metálica aqui, ó, ela tem que suportar a carga axial. Essa é a carga principal, ó. Ela foi construída para suportar o quê? A estrutura para suportar uma carga axial. Então, se você aplicar aqui um momento torsor, né, que vocês aprenderam lá no quinto semestre, quarto semestre, o momento torsor de um equipamento desse é muito baixo. E quem que provoca o momento torsor? Exatamente o vento. Entenderam ou não? Será que eu consegui responder aí a pergunta do colega? Entendi, professor. E tipo assim, esse contrapeso, ele tem tipo um espaço para você colocar de acordo com o peso que vai puxar. Sim, exatamente. Essa pergunta sua também é legal. Ó, vamos supor que esse equipamento aqui, ele vai levantar aqui na ponta, ó, aqui na ponta, né? Uma carga de 10 toneladas. Aí, vocês têm que fazer o quê? Balanço de massa, balanço de energia, né? Aplicar o quê? O momento no ponto central. Se você aplicar o momento aqui, o momento linear, você vai pegar essa carga e multiplicar pelo comprimento do braço. E projetar esse comprimento do braço do outro lado. Vamos supor que você queira, aqui seja uma carga de 10 toneladas. E você tem um comprimento de braço. Então, vamos supor que esse braço aqui seja o dobro do comprimento dele. Então, o que você tem que fazer? Para você equilibrar 10 desse lado, se aqui for o dobro do comprimento desse, e esse tiver a metade do comprimento, eu tenho que colocar um contrapeso aqui de pelo menos 20 toneladas, para ele poder ficar em equilíbrio. Mas aí vamos pensar no mecanismo quando ele está em movimento, né, que é a parte dinâmica. Então, quando você puxa um elemento para cima, isso tudo aqui tende a fazer o quê? A balançar, né, por conta da inércia. Então, ele balança e se você colocar a carga exatamente no limite, na hora que você puxar o seu elemento, os seus objetos para cima, ele vai levantar essa parte aqui por conta do quê?
do sistema dinâmico, né? Por causa da movimentação, tá? Ele acaba levantando essa parte traseira, se tiver equilíbrio. Normalmente, eles colocam, se aqui é 10 toneladas, aqui tem que atender 10 toneladas mais 40%, tá? No mínimo. Para que eu consiga trabalhar com 10 toneladas aqui tranquilamente. Entenderam ou não? Porque senão vira uma balança aqui, né? Vira uma gangorra. Não pode acontecer isso. Tem que ficar praticamente equilibrado. Tá? Então, olha quanta informação bacana que nós aprendemos aqui. Essa estrutura não suporta movimento torsor, tá? Essa estrutura tem que fazer balanço de energia, né? Então, se eu aplico uma determinada massa aqui, eu tenho que ter uma contramassa aqui que faça equilíbrio, com uma garantia de pelo menos 50%. E para vocês é fácil, né? Vocês aprenderam isso em estática lá com os professores de base, quando vocês aplicaram momentos, né? Momentos lineares em reações. Então, se aplicava um momento aqui no centro, você pegava 10 toneladas vezes o comprimento, tá? Igual do outro lado, né? Era para ficar com um valor igual a zero. Igual do outro lado ao comprimento vezes a massa. E aí vocês têm que saber quanto é essa massa. Você poderia mexer no comprimento ou poderia mexer na massa. Aí ficava a critério do engenheiro lá. Tá? Mas a pergunta foi bacana, gostei. Muito boa. Deixa eu tirar esse negócio aqui. Mouse. Então, temos que respeitar, gente, deixa eu apagar aqui. Anote. Apaguei. Então, mas aí veio o mouse. Então, nós temos que respeitar a velocidade. Nós não podemos ser superior a isso, tá? Valores do coeficiente dinâmico, aerodinâmico, tá? Então, ó, eu tenho aqui um coeficiente dinâmico que ele fica... esse coeficiente dinâmico ele está associado ao formato da estrutura. Notem que se for uma estrutura aberta, né, e ela tiver esse perfil de treliça composta, ele tem um coeficiente aerodinâmico, que é o vento lateral, de 1,6. Eu vou precisar desses valores aqui para depois a gente começar a trabalhar nos nossos projetinhos, tá? Se for uma viga de alma cheia ou caixa fechada, como essa daqui, ó, essa daqui é uma viga aí, tá? De alma cheia, ou seja, não é vazada. E esse daqui é uma caixa fechada. Então, para os dois modelos, né, a relação entre eles vai gerar o coeficiente aerodinâmico. Então, eu pego o valor de L, que é o comprimento da viga, e divido pela altura da viga. E isso vai me dar um valor igual a 10, igual a 20, desculpa. Esse valor aqui, por que ele tem essa variação aqui? Na verdade, o que acontece? É uma relação de comprimento, né? E ele pode variar o coeficiente aerodinâmico de 1,6 até 1,2. Se for elementos tubulares, olha que coisa interessante. Se for elementos tubulares, notem que o coeficiente aerodinâmico ele é menor. Olha que coisa bacana. Por que ele é menor? Porque quando o vento ele vem e bate aqui na superfície do tubo, o vento ele se divide, vai um pouco para cá e vem um pouco para cá, tá? Então, não existe o quê? Área de contato, muita área de contato. Já essa parte aqui, se pegar um vento de topo aqui, tem muita área de contato. Então, o coeficiente sobe, tá? Então, tá aí uma dica aí para vocês poderem trabalhar. Deixa eu ver uma coisa aqui, um pouquinho mais para frente. Ok. Tá. Bom, aqui a gente tem os coeficientes de majoração para equipamentos utilizados, né, nas siderúrgicas e classificados no grupo 6. Depois eu vou falar o que é o grupo 6 para vocês.
Então, aqui eu tenho, ó, ponte, semipórticos, pórticos, ponte. Então, cada um deles, ele tem o quê? Um coeficiente de majoração, que é a capacidade da estrutura. Tem aqui pontos de queda de gusa, crosta, ponte de novo, tá? Que mais? Pontos de viga giratória, está muito parecido com a grua, por exemplo. Então, eles usam vários modelos aqui, né? E esse modelo, cada um tem o seu fator aqui de correção, tá? Deixa eu ver aqui mais. Deixa eu abrir o meu coisinho aqui. Aqui, ok. Tá. Então, ontem a gente falou sobre estado de solicitação, né? Ou seja, a gente parou aqui na classe de funcionamento, tempo médio de funcionamento, duração total da utilização, de 800 até 50.000 horas. Muito bem. Aqui é o estado de solicitação do mecanismo. Então, por exemplo, estado 1. O estado 1 é o mecanismo, né, sujeito à solicitação reduzida e raras vezes, ou seja, usa pouco. No estado 2, o mecanismo é elemento suspensivo durante tempos sensivelmente iguais. Então, o que significa isso? Por exemplo, se você trabalha nessa região aqui, com uma carga horária de 12 horas, então a metade de 12 ficaria com 6. Então, você estaria de 4 até 8 nessa região aqui, que é o estado 2 de solicitação, de 0 até 4 nessa região, e maior que 4, de 8, né, até 12 horas, a gente estaria submetido, né, a maioria das vezes, a solicitação próxima à solicitação máxima. Tá? Ou seja, usa bastante. E a gente usa essa fração aqui de solicitação máxima. P0 para pouco, P1 terço de P para 2 e 2 terços de P para o máximo. Tá? Então, isso daqui é o estado de solicitação do mecanismo. Aí vem os grupos, né, do mecanismo. Então, o que acontece? Por exemplo, eu tenho aqui o estado de solicitação, 1. Nesse 1, notem que eu tenho aqui várias velocidades, né? V1, V2, V3, V4, V5. Então, por exemplo, esse V, ele vem daqui, ó, dessa região. Como que eu acho esse V? O V, ele está nessa classificação em função do quê? Do tempo total de utilização. Para vocês entenderem o que é o tempo total de solicitação, vamos pensar a seguinte hipótese. Ó. Duração total teórica da utilização. Né? Então, vamos supor que você troca o óleo do carro. Para você controlar a troca de óleo do motor do teu carro, você usa, como de costume, a quilometragem. Tá certo? Porém, você poderia, por exemplo, vamos supor que, de repente, você troca o óleo a cada 10.000 quilômetros. Né? 10.000 quilômetros? Pode ser, 10.000 quilômetros. Então, para você andar 10.000 quilômetros, se você andar a 100 quilômetros a cada hora, então você pega 10.000, né? E divide por 100. Isso vai te dar aproximadamente 100 horas de uso contínuo do seu equipamento. 10.000 quilômetros, se eu andar a 100 quilômetros por hora, eu vou precisar de 100 horas para me atingir os meus 10.000 quilômetros. Tá? Sem parar, viu, gente? Isso é um fluxo contínuo. Aí, o que acontece? Nesse caso de equipamento aqui, a gente não tem quilometragem, então a gente usa horas de utilização. Tá? É só isso que muda. Então, eu tenho aqui o V, aí eu verifico em qual que se encaixa lá, e tem a nomenclatura 1AM, 2M, via 3M, 4M, 5M. Esse 2M, 3M, 4M, ele está aqui para trás. Deixa eu ver. Eu tenho a configuração classe A, tá? Então, por exemplo, se eu pegar aqui classe A, B, A, né? Então, esses são os valores da classe.
o valor da... Deixa eu ver se está mais para frente aqui. Isso. Acho que eu não coloquei aqui. Tabela 20. Tabela 20, tabela 20, tabela 20. Vou procurar aqui, ela só aqui, né? Meu mouse não está funcionando. 3, tabela 10. Tabela 20. Vamos procurar lá para ele. Equipamento, condições de estabilidade, brecha, segurança do tratamento do vento, isso que nós falamos. Tensão máxima. Caso de solicitação, repete. Estou achando o fator M aqui. Majoração. Aqui eu entrei nas medidas. Aqui são as velocidades, a altura e relação. Os tempos. Aqui o coeficiente dinâmico. Aqui são as classificações, ABCD, por peso. Eu não estou achando aqui. Depois eu procuro lá, procuro com calma e falo para vocês onde está, tá? Fiquem tranquilos. Deixa eu ver se eu acho que eu... Nomenclatura. Números e planos de atrito. Tá aqui, ó. Depois eu procuro lá para frente, tá? Muito bem. Ok. Então, olha só. Aí, eu tenho os valores mínimos de Q. Quem é o Q? O Q, na verdade, esse Q aqui é da equação. Cadê ele? Está aqui, ó. Quando eu pegar um tambor para fazer o cálculo, eu vou ter que ter um diâmetro externo mínimo, né, do cabo, que é determinado por essa fórmula. Então, o DC é o diâmetro mínimo do cabo. E tem um Q, que é uma constante aqui, dividido pela raiz de T. Então, T é a tração, tá? Que é essa tração? Essa tração, na verdade, gente, quando o cabo está pendurado, se você desce, se você carrega um cabo ou ergue uma carga de 1 tonelada, então nós estamos falando aí de 1 tonelada vezes 10 da aceleração da gravidade, vai dar o quê? 10.000 newtons, né? Então a tração é 10.000 newtons. E o quê? Os valores de Q, eu tenho aqui uma relação que é para cabo normal e com cabo não rotativo. Isso daqui eu já vou falar para vocês daqui a pouquinho, tá? Um pouquinho para frente ali na hora que eu estiver tratando só de cabo. E aí eu vou falar para vocês o que se trata. Então, o esforço máximo de tração em decamilton, que
que atua sobre o cabo no caso 1 de solicitação, no caso 2, se o vento tem uma ação sobre a tração do cabo, é determinada a partir do esforço estático, incluindo o peso do próprio cabo. Tem que levar em consideração, né, gente? O peso do cabo e do moitão também. Moitão é onde fica o gancho lá, né? Ao qual se adiciona o esforço resultante de atrito das polias e as forças de aceleração. Olha quanto item nós temos que levar em consideração, né? Resultante, né, do atrito das polias, caso sejam essas últimas superiores a 10% das cargas verticais. E a gente vai desprezar o efeito da inclinação dos cabos no fim de curso, caso o ângulo das pernas seja inferior a 45. Bom, como que esses cabos se comportam? O cabo, ele funciona assim, ó. A inclinação, nós temos que levar em consideração o seguinte, olha só. Eu tenho o cabo, ele fica preso numa relação e eu tenho uma polia que auxilia o sistema, o tambor rotativo meu, tá? Quem é esse tambor rotativo? Então, na verdade, eu estou olhando isso daqui na vista lateral, tá? Então, olha só aqui que interessante. Eu tenho o ponto fixo, o tambor rotativo, que é essa figura aqui, ele vai enrolando o cabo e ele vai puxando esse moitão para cima. Porque aqui está fixo, aqui está girando e aqui está girando. E aqui é um conjunto de engrenagens, né? A engrenagem que sai lá do meu mecanismo de acionamento pode ser um motor elétrico, motor a combustão, sei lá, algo desse tipo. E aí aqui está o meu tambor. Então, olha só, o cabo ele vai enrolando no tambor e ele vai puxando esse conjunto para cima. Esse conjunto que nós estamos vendo é esse daqui, ó. É o moitão com gancho na ponta, tá? Então, o que ele diz para nós? Que quando esse cabo, ele tiver uma relação de ângulo aqui menor do que 45, né, que é o que ele está dizendo aqui, a gente vai desprezar a inclinação do cabo no fim de curso. Ou seja, essa inclinação aqui, ó, se for menor de 45, a gente vai desprezar ela. Se for maior, aí a gente vai ter que considerar, porque nós temos que fazer uma decomposição vetorial. Não tem jeito, né? Se eu pegar, se você fizer uma relação aqui entre esse cabo e esse daqui, se ele dá 45, então eu pego essa extremidade aqui, ela vai ser exatamente igual a essa, porque a relação é de 45 entre eles, tá? Agora, se for maior, o que acontece? Eu começo a pegar esse vetor aqui e puxo para a lateral, por exemplo. Então, eu já não estou fazendo força nesse sentido mais. Eu estou fazendo força na horizontal, na componente X ali, né? Então, por isso que ele faz uma recomendação dessa para a gente. A solicitação principal é devida ao peso próprio dos elementos. Então, eu tenho aqui, por exemplo, isso daqui, ele tem uma massa. Isso daqui, esse gancho, que é chamado de moitão, ele não é simplesmente uma carga que a gente vai desprezar. É uma carga relativamente alta, tá? Então, essa carga aqui, nós temos que levar em consideração. Nós não podemos deixar desprezar ela, porque ela tem que entrar nos cálculos, tá? As devidas cargas e serviços. Então, tem as cargas dos equipamentos e as cargas de serviço. Cargas de serviço são as próprias cargas, né, gente? Que fazem toda aquela movimentação. Aqui é aquele gráfico que eu já mostrei para vocês, do deslocamento. Aqui é o tempo de aceleração que eu já também falei para vocês. Esse daqui é o valor do coeficiente dinâmico, que também já comentei. Aqui eu tenho um fator de segurança que eu tenho que aplicar em todo equipamento, porque, na verdade, o que acontece? Se eu faço uma construção e não aplico o fator de segurança e trabalho no limite, aí é perigoso, né, gente? Não pode, tem que aplicar um fator de segurança. Então, eu tenho para cabos de cordoalhas estáticas, 3 a 4 fator de segurança, cabos de tração no sentido horizontal é de 4 a 5, guincho de guindaste de escavadeiro, o fator é 5 de segurança, ponte rolante. O fator é de 6 a 7, 6, 7, 8.
Falha elétrica é 7, guindaste é de 6 a 8, laço, que cabos, né? É de 5 a 6, elevador de obra de 5 a 10, de 8 a 10, e elevador de passageiro, tem que usar um fator de segurança igual a 12, tá? Por que tem que ser igual a 12? Porque nós estamos lidando aqui com vidas, né, gente? E elevador não pode cair. Se o elevador cair, o que vai acontecer? Se ele estiver vazio, não acontece nada. Só danifica lá a parte física, né? Danifica lá o equipamento. Mas se tiver alguma pessoa aqui dentro, ela vai sofrer algum dano, né? Pode ser até um dano irreversível. Então, o fator aqui é altíssimo, é 12. Tá? A gente precisa escolher a construção do cabo em função da aplicação. Então, por exemplo, se eu vou pegar um material que ele vai enrolar no tambor rotativo, eu tenho que saber qual cabo de aço que eu vou trabalhar. Então, por exemplo, se eu pegar um cabo de aço rígido, eu não consigo enrolar ele no tambor rotativo, não tem jeito. Então, eu tenho que colocar um cabo de aço que ele seja o quê? Flexível. Só que tem um outro detalhe. Por exemplo, se eu tenho um cabo de aço que ele faz uma curva, né? Ele faz uma curva. Dá um exemplo aqui. Ele faz uma curva num raio longo, então a tensão aqui ela é relativamente menor do que se eu faço uma curva um pouco mais acentuada. Quanto mais acentuada essa curva, eu estou dobrando mais essa região do cabo. Então, o cabo ele pode romper em algum momento, tá? Sem aviso ainda. Então, eu tenho que respeitar essa configuração também. Não posso dobrar muito o cabo na roldana. Tanto é que roldana, para mim colocar uma roldana, eu tenho que saber qual o diâmetro do cabo, né? Eu tenho que saber qual o diâmetro do cabo para mim saber qual é a roldana apropriada. Olha que interessante. Eu não posso simplesmente falar assim, eu tenho essa roldana sobrando aqui, eu vou pegar e colocar ela num cabo de aço de 5 oitavos. Não pode. Tem que primeiro pegar o diâmetro do cabo para você descobrir qual o diâmetro do cabo, para você descobrir qual é o diâmetro adequado da roldana. Que a roldana vai danificar o cabo. Tá? Então, olha quanta coisa que a gente tem que levar em consideração, né? E aqui, gente, são as configurações dos cabos. Aqui são a quantidade de almas e a quantidade de arames, tá? Então, eu vou pegar um exemplo aqui, ó. Esse daqui, ó. Esse daqui é um cabo de aço 6 por 36 alma de fibra, ou seja, a parte interna. Então, notem que eu tenho aqui 6 conjuntos de cabo, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E cada conjuntinho desse daqui, nesse caso aqui, desse modelo, ele tem 36 fios de arame. Então, se você pegar 36 vezes 36, vou fazer a conta aqui, 36 vezes 36, eu tenho só um cabo desse daqui, de 6 por 36, eu tenho aproximadamente 1.296 arames. Tá? Arames. Cada arame desse, ele sofre uma deformação. Seja essa deformação por fricção, por temperatura, por movimento, né, ou dinâmica do sistema. Então, esses cabinhos, eles ficam toda hora sofrendo a ação de alguma carga externa. Mesmo quando ele passa na roldana, ele sofre também o estresse, porque ele se movimenta. Então, tem atrito entre eles. Por isso que tem alguns cabos que eles são lubrificados, outros cabos são lubrificados com óleo, ou lubrificado a seco. Então, cada um tem uma classificação bem interessante, né? Temos cabos um pouco mais rígidos, onde eu tenho 6 conjuntos de cabo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e esse conjuntinho de cabo tem 41 arames. Esse daqui tem 47 arames. Então, tem cabo para todo mundo, tá? E aí, o que acontece? Cada conjunto de cabo desse daqui, ele tem
uma espessura. Então, por exemplo, esse conjuntinho aqui que tem uma espessura de 6,4 milímetros, ou, se preferirem, pode ser 1/4 de polegada. A massa dele é de 0,150 quilos por metro, ou seja, 150 gramas a cada metro. E a carga de ruptura dele mínima é de 2,5 toneladas força, tá? Esse IPS ou IPS aqui é uma classificação que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Então, olha só, um cabo de 6,5 milímetros, ele consegue supor 6 milímetros, hein? Ele tem uma carga de ruptura mínima, não é a máxima, é a mínima, de 2,5 toneladas. É lógico, você não vai colocar 2,5 toneladas num cabo de 6 milímetros. É lógico que você vai colocar aí um cabo de 6 milímetros para trabalhar bem, vou falar aí em torno de 100, 200 quilos, tá? 100, 200 quilos, mais ou menos. Ou seja, 10% da carga máxima. Por que isso? Porque é o seguinte, olha só, você não pode trabalhar no limite. Cabo de aço é uma coisa muito perigosa. Ele sofre muita fricção e essa fricção danifica o cabo, tá? Então tem que tomar cuidado. Um de 52 milímetros, ele suporta uma carga de 153 toneladas força. Um cabo de 52 milímetros, ou seja, 2 polegadas. Então, esse cabo aqui é um senhor cabo. E assim vai aumentando a escala. Conforme vai aumentando o diâmetro, vai aumentando o fator de carga. Tá? Polias e tambores. A escolha da polia também é feita a partir de determinação do diâmetro líquido e rolamento do cabo. É aquilo que eu falei para vocês. Eu tenho aqui o DE, que é o diâmetro da minha polia e tambor. Tem que ser maior ou igual a H1 vezes H2 mais o diâmetro C. Então, vamos ver o que significa esses cargos aqui. Ó. O valor do coeficiente H1 depende do grupo que está classificado no mecanismo, são dados na tabela 28. Então, a gente vai dar uma olhada nela. Para tambores de polias de compensação, H2 é igual a 1. Então, polias de compensação são essas, ó. Ó, essas daqui são polias de compensação, tá? Ou seja, elas não fazem esforço. Na verdade, quem faz o esforço é o tambor, e não as polias de compensação. Já o número de H2 depende do número de polias do circuito, tá? De intervenção, né, no sentido de enrolamento. Então, eu tenho aqui um valor de W, né, que daqui a pouco eu vou falar o que significa, que é a carga. Eu uso W igual a 1 para tambor, igual a 2 para cada polia, não gerando inversão de sentido de enrolamento. E W igual a 4 para cada polia que promova a inversão de sentido de enrolamento. Tá? Eu tenho os valores mínimos aqui de Q, que a gente já falou. Aqui vários modelos de formatos de polias, né? A forma como a gente vai fazer o arranjo, tá? Depois eu vou fazer um exemplo com vocês. Aí eu tenho os valores de H2, né? Depende do meu W, que eu mostrei para vocês ali atrás, W1, 2 e 4, tá? Verificação em relação à ruptura, que é a tensão de cisalhamento, né? Esses elementos do mecanismo em relação à ruptura, ele efetua-se considerando a tensão calculada não ultrapasse a tensão admissível. Isso vocês aprenderam a fazer lá em restrições materiais. O valor da tensão admissível, então, é dado por... Aí tem a nossa equação aqui, tá? Q vezes a carga dividido pelo... esse daqui é o coeficiente de alongamento, tá? Aí tem os grupos de mecanismos, as cargas. Aqui eu tenho as trações, né, que são as equações que a gente vai usar. Esse é o nosso tambor. Esse nosso tambor aqui, nós vamos ter que achar o quê? A tensão de compressão. Quem provoca essa compressão aqui é o cabo quando ele vai sendo enrolado em cima do tambor. Então, esse cabo enrolado no tambor, eu vou ter que definir qual é a compressão através
dessa equação aqui. Força do cabo dividido por 2 vezes P vezes H. Tá? O P é o comprimento e o H, gente, é a espessura. Tá? Olha aqui no cantinho. Ó. Espessura da chapa. Ó. Espessura da chapa, eu puxo até aqui. Então, é o meu H. Aí eu tenho a flexão. A flexão, eu pego a minha tensão, né? E multiplico pela força máxima, divido pelo diâmetro vezes H. Tá? H sexta, né? Muito bem. Aqui eu tenho o modelo, né? Então, esse daqui, eu tenho que ter a ranhura para que o cabo ali possa ser encaixado, né, dentro do meu tambor. E isso daqui ele promove um esmagamento, né? Ou seja, ele deforma o tambor, ele aperta o tambor, tá? Aí vem o cálculo numérico das espiras. Eu preciso saber quanto de espiras ou voltas do tambor eu preciso para acomodar todo o comprimento necessário do meu material, do cabo de aço. Tá? Então, o número de espiras ele é dado pelo número de camadas e número de camadas vezes o diâmetro dividido pelo comprimento útil do tambor. Então, LT. O comprimento útil do tambor está aqui. Ó. Esse é o comprimento útil, onde o cabo vai ser enrolado. Tá? Eu fiquei encabulado aqui com essa. Amanhã eu acho o valor de M aqui. Bom, alguém gostaria de fazer alguma colocação? Eu já estou preparando aqui, eu tenho que lançar a aula lá no portal, tá? Professor, o senhor pode voltar só para a lousa do senhor para tirar um print daquele desenho? Ah, tá, claro, claro. Só um minuto. Rapidinho. Claro, claro. Ah, tá aqui. Senhor, Prontinho. aquele sistema de polia lá que o senhor mostrou lá, tipo, sabe, de roldana, que Sim, passa numa roldana, passa na outra. Aquilo lá serve para quebrar a tensão, né? Tipo assim, vamos supor, você tem um peso. Aí você tem que fazer uma força no cabo para levantar o peso. Se você faz um jogo de roldana, você faz uma força menor para levantar o mesmo peso, não é? sim, sim. Eu entendi exatamente o que você está falando. Então, por exemplo, se eu pegar a mão francesa e eu quiser levar balde de concreto para jogar na laje ali em cima, se eu colocar uma roldana, exatamente o peso daquele balde é a força necessária para eu puxar, tá certo? Aham. Se eu colocar duas roldanas intercalando, quando eu puxar, o balde ele vai, eu vou ter que aplicar uma força, se eu colocar duas roldanas, eu vou ter que colocar metade da força, que representa metade da carga do balde. Mas o balde continua sendo a carga total. Mas a força necessária é metade. Se eu colocar três roldanas passando, né, pela carga, e eu puxar, significa que aquela carga vai representar para mim um terço, porque eu tenho três, é dividido por três. Está perfeito. Só que o que acontece? No caso desses equipamentos de movimentação de carga, guindaste, grua e outros equipamentos grandes, nós estamos falando de equipamentos grandes. Essas rodanas, a função dela não é ser um multiplicador de carga, e sim ser um guiador do cabo, guiar o cabo. Só isso que ela faz, entendeu? Ah, Ela, sim. ela não, ela não, ela não multiplica e nem reduz a carga. Ela só guia. Ó, a pergunta sua é bem bacana, interessante. Deixa eu ver aqui. Tá aqui, ó. Por exemplo, ó, esse tambor aqui, ele tem o cabo direto. Então, a carga que está aqui é exatamente sobre o tambor, tá? Esse tambor aqui, ele passa por uma roldana, que isso daqui é um moitão. Então, o que que acontece? Se eu pegar aqui a carga, que está nesse sentido, para baixo, e fizer aqui, usar uma equação de equilíbrio, então eu tenho carga dividido por 2P, certo? Então, a carga é dividida por 2.
ok? Mas isso são para equipamentos pequenos. Aqui, nesse caso, eu tenho uma carga dividida por 2, depois nesse ponto eu tenho mais 2. Então, eu tenho aqui 2 é 1/3 de carga. E assim sucessivamente. Eu entendi exatamente o que você está falando. Só que a função dessas polias dentro do nosso sistema não é fator de multiplicação ou de redução. A função maior dela é realmente servir como guia, tá? Para não deixar o cabo sair da sua posição. Mas a pergunta sua é bem interessante. É bacana isso. Dá até fazendo projeto. Professor, voltando naquele caso lá do começo, quando você disse que o tambor está subindo, o material ele tende a se agarrar, mas no fim ele acaba descendo. A tendência dele é descer. Quando o tambor está fazendo um movimento de rotação e a parte que está subindo, né, que está fazendo um movimento, o material que está em cima ele cai. Aí quando ele está descendo, o material ele tende a subir, ele tende também a ficar em repouso. Você fala o material que você fala é a carga? Não faz de conta ali algum grão ali que está no tambor, o tambor está girando no sentido horário. Sim. Aí quando ele faz a parte da volta que vai subir e o grão tende a descer, na descida do tambor seria o inverso? O grão tende a subir, mas ele não consegue? Eu acho que eu entendi. Vamos supor que você tem um grão dentro do tambor rotativo. Falando? Oi? Você tá dando um exemplo de um grão dentro do tambor rotativo, é isso? Isso. Perfeito. Agora eu entendi o que você falou. Sua pergunta, ela é pertinente, ela é bem bacana. A sua pergunta, o grão, ele faz assim, ó. Lembra que nós fizemos aqui na sala qual seria a velocidade mínima do globo da morte? De rotação? Velocidade angular? Sim. Lembra, né? Eu lembro que o senhor fez isso. Velocidade é igual a raiz de 2 vezes a gravidade. Muito bem. Então, o que acontece? Se a velocidade for maior do que esse resultado, raiz de 2 vezes a gravidade, então vamos lá. Eu tenho a gravidade 9,81, certo? Vezes 2. Eu tiro a raiz disso. 4,42. Então, o que acontece? Na verdade, se eu tiver uma velocidade superior a 2,5 metros por segundo, o meu objeto ele vai dar a volta junto com o tambor, porque a velocidade é alta. 2,5 metros por segundo de rotação é muita coisa. Então, ele gira junto. Para ele voltar para trás, você tem que reduzir a velocidade para dar tempo da gravidade trabalhar sobre o material, entendeu? Entendi, sim. Porque senão você vira muito rápido, então todo o corpo que está lá dentro vira junto porque a velocidade é alta. Você está mudando, na verdade, o que acontece? O vetor força, que ele está virado para baixo, quando você aumenta a velocidade, ele começa a virar no sentido horizontal. Se ele girar na posição horizontal, eu tenho um vetor para baixo e um vetor força. Esse vetor força ele está para baixo, mas você começa a acelerar e começa a criar o quê? Uma decomposição vetorial, né? Você vai acelerando, vai virando mais. Quando ele atingir a horizontal, ele vira tudo junto. Aí você tem que reduzir a velocidade para dar tempo da força gravitacional puxar o vetor para baixo de novo. Mas a pergunta é legal, gostei. Né? Eu não tinha entendido no começo, mas agora eu entendi. Bom, alguém mais gostaria de fazer alguma colocação? Então, a semana que vem, gente, é exercício, hein? Não percam, não. Tá? Alguém mais gostaria de falar alguma coisa? Não? Bom, então eu vou parar a gravação.